O mundo está num ponto de desequilíbrio total. Lá no leste europeu tem a guerra na Ucrânia, onde a Rússia ainda está bombardeando a Ucrânia se defendendo e também atacando o território russo. Putin não admite que é um conflito, ou melhor, uma guerra, mas sim uma operação. Lá no Oriente Médio, a guerra entre Estados Unidos e Irã não acabou. Há uma troca ainda de negociações, de discussões, só que não sai daquele momento, parece que está tudo paralisado. As tensões na América Latina, envolvendo essa briga contra os cartéis, a China é cada vez mais poderosa, assumindo um papel de expansionista na região do Indo-Pacífico e com possibilidade de a qualquer momento, um conflito iminente com Taiwan. E agora, lá na região da Península Coreana, mais uma vez na Ásia, saindo da China para a Ásia, a Península Coreana, ela vive um momento de tensão. Só que é uma tensão diferente. E eu trago essa questão para trabalhar com vocês, uma análise aprofundada. Não vou querer aqui fazer um histórico das tensões e da história entre essas duas Coreias, não é o objetivo. Mas eu vou abordar algumas contextualizações do passado que fizeram a atual questão coreana voltar à tona para debatermos aqui sobre essas tensões geopolíticas. Só que vocês não podem confundir a questão Coreia com crise coreana. Apesar de terem um histórico que remonta ali do passado, lá da década de 50 e que perdura até hoje, só que são questões em que há uma escalada positiva, pessoal, uma escalada diplomática envolvendo as 2 frentes ali de países e também os Estados Unidos, mais uma vez, Donald Trump. E eu vou declarar aqui para vocês que é uma questão que eu estou trazendo à tona e que vocês podem me cobrar nos próximos meses se alguma coisa de tensão militar acontecer e dizerem que eu estava errado, porque eu não acredito que nos próximos meses haverá alguma questão, uma tensão, um conflito militar. Pelo contrário, mas sim que nos próximos meses poderá haver uma reaproximação diplomática. Vou explicar com detalhes aqui para vocês. Para quem não me conhece, sou Felipe Moretti, trato aqui sobre geopolítica com abordagens militares. Se você quer ouvir mais sobre análise, se aprofundar mais em geopolítica, se você está se preparando para um concurso, um vestibular, ou quer apenas ter um conhecimento aprofundado sobre essas questões, você está no lugar certo. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Eu trago aqui o passado, trago aqui lá na década de 50, para fazermos um contraste com o atual momento, com o atual presente e também fazer ali uma previsão para o futuro. Lá na década de 50, especificamente em 25 de junho de 1950, a Coreia do Norte ela estava sendo apoiada pela então União Soviética, quando ela invadiu a região do território da Coreia do Sul, quando tropas e também blindados atravessaram o paralelo 38. O que é esse paralelo 38 que muitos falam, só que eu não entendo? É simples, é uma linha imaginária, vamos dizer assim, na região do globo, uma linha terrestre que ela demarca os 38 graus ao norte da linha do Equador. Então, tem a linha do Equador e acima, no 38 graus, marca esse ponto chamado de paralelo 38, que foi uma demarcação internacional que separa as duas Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Só que esse conflito foi tão penoso que a ONU, na época, ela teve que intervir, liderada pelos Estados Unidos, passou a interferir nessas questões entre as 2 partes, porque o Sul estava precisando de apoio, porque estava havendo uma invasão gigantesca da Coreia do Norte, materializando com
a experiência do Exército Vermelho da União Soviética, lá da Segunda Guerra Mundial, se materializando com os armamentos também da União Soviética, e assim os Estados Unidos entraram com tudo nesse conflito, oferecendo tudo que havia de ataque e de defesa no arsenal americano. Foi então que no final da década de 1950, a União Soviética, ela estava pisando no freio por conta de algumas outras questões em outras partes do globo. Ela precisou pisar no freio nesse apoio para a Coreia do Norte. Aí, ah, os norte-coreanos olharam para a União Soviética e falaram: "E aí, vocês vão me deixar nas mãos? Vocês vão deixar que a Coreia do Sul, junto com os Estados Unidos, a maior potência, junto, claro, na época com a União Soviética, no pós-Segunda Guerra Mundial, e assim, vocês podem perder toda a influência aqui da península". E aí a Rússia, então, União Soviética, ela solicitou um apoio da China, que estava cada vez mais presente nessas questões, nesta internacionalização desse conflito, que passou então a fomentar a Coreia do Norte com armamentos, com dinheiro e também com a experiência de guerra. Foi então que a guerra ela durou 3 anos, acabou em 1953, com milhões e milhões de coreanos mortos e feridos, milhões de baixas, tanto militares quanto também civis. E, no final das contas, não houve um vencedor, porque, apesar de lá em 27 de julho de 1953, eles assinarem um armistício, encerrando as hostilidades, houve também essa demarcação do paralelo 38, estipulando a Coreia do Norte na posição mais ao norte do paralelo 38, de 38 graus da linha do Equador, e ao sul, a Coreia do Sul. Só que quem que assinou esse armistício? A Coreia do Norte, a China e o Comando da ONU, liderado pelos Estados Unidos. E a Coreia do Sul, na época, ela não assinou, porque ela queria total reunificação da Península Coreana. Então, esse armistício, ele apenas suspendeu esses combates imediatos que estavam acontecendo entre as duas frentes, e a Coreia do Sul ela não poderia fazer mais nada, ela não poderia continuar sem o apoio dos Estados Unidos, porque eles assinaram esse armistício. Por isso que hoje, as duas Coreias, meus amigos, elas estão há mais de 70 anos ainda em guerra, porque elas não declararam o fim das hostilidades. E para que não houvesse nenhuma hostilidade grave, vou dizer a vocês que não houve nenhuma hostilidade grave ao longo desses últimos 70 anos. Não, houve sim, houve muitas hostilidades graves, como tiroteios, como disparos, salvos de artilharia entre eles, um fluxo desordenado de norte-coreanos para dentro da península, perdão, para dentro da Coreia do Sul, porque tem uma vida muito mais tranquila, mais democrática do que a Coreia do Norte, que é liderada por um autoritarismo passado de família hereditário. Foi o pai de Kim Jong-un, até o avô de Kim Jong-un liderando a Coreia do Norte, e hoje Kim Jong-un está à frente como o líder supremo do país. Então, para separar as duas Coreias hoje, não basta uma linha imaginária, mas sim uma demarcação chamada de Zona Desmilitarizada, conhecida como DMZ internacionalmente falando, que separa as duas fronteiras. Hoje é considerada uma das fronteiras, uma das linhas, uma das demarcações mais militarizadas e vigiadas do planeta, tá? Ali não passa nada, não passa um rato, não passa uma fagulha, não passa, uma formiga sem as duas partes estarem cientes da situação. Mas foi então que, nesse momento, surgiu a questão Coreia. Veio novamente, as tensões relacionadas com as 2 Coreias. Mas não vou aqui entrar, em questões de tensões militares, pelo contrário, eu vejo que a partir desse momento as tensões elas estão se encaixando mais com uma escalada diplomática ou geopolítica entre as partes,
para uma possibilidade de novas conversações e aproximação entre as 2 nações, não para unificação, tá? Pelo contrário, mas para um diálogo entre eles, para reduzir algumas escaladas, sob intervenção direta de, mais uma vez, Donald Trump. E Donald Trump queria isso. Na visita que o presidente sul-coreano fez na Casa Branca recentemente, e nada mais que é o Lee Jae-myung, ele propôs algumas conversas também com a Coreia do Norte para Donald Trump. E Donald Trump enxergou isso com otimismo, porque ele já se encontrou nos anos anteriores, lá no seu primeiro mandato com Kim Jong-un. Foram conversas e encontros muito positivas. Essas conversas, elas geraram, muitas desescaladas entre as 2 Coreias que, naquela época poderia haver ali uma hostilidade real entre eles. E hoje mais de 28.000 militares dos Estados Unidos estão dentro do território, sul-coreano. E todos os anos existe um exercício conjunto entre eles que chama muita atenção da Coreia do Norte, porque é um exercício grandioso, que envolve um aparato enorme dos Estados Unidos. É chamado de O2 Freedom Shield. Só que aqui que entra uma questão interessante. Aqui que Donald Trump tomou uma medida inesperada através de um anúncio em que ele declarou no domingo, no final do domingo, de que esse exercício ele seria reduzido operacionalmente por conta de algumas questões envolvendo os custos que os Estados Unidos desempenham e despacham para esse exercício, que deve durar 11 dias até mais ou menos 27 de agosto. Só que existe algo muito maior por trás disso que eu vou falar com vocês, porque os bastidores são muito complexos, porque os motivos de Donald Trump estão além de serem exercícios caros, em que os Estados Unidos estão enviando nesses exercícios operacionais junto com a Coreia do Sul, estariam enviando um péssimo sinal, um sinal inapropriado e também hostil para a Coreia do Norte de que o Donald Trump chama, de ter uma boa relação com Kim Jong-un. Inclusive, ele postou recentemente e o Kim Jong retribuiu. Temos aqui notícias recentes da Bloomberg, por exemplo, que relata que Kim Jong ficou otimista. Ele abraçou essa possibilidade de um encontro novamente entre as 2 partes. Só que eu vou muito além, meus amigos. Eu vou muito além de uma simples boa camaradagem por parte de Donald Trump e por questões envolvendo gastos militares dos Estados Unidos. Houve uma questão de atrito entre Coreia do Sul e Estados Unidos na questão envolvendo a guerra no Irã. Os americanos eles, questionaram, Donald Trump questionou o presidente sul-coreano, perguntou: "Vocês estão do meu lado? Vocês me apoiam na desnuclearização da Coreia do Irã, da República Islâmica do Irã?" Simplesmente a Coreia do Sul virou para Donald Trump e falou assim: "Não, obrigado, nós não apoiamos". Por quê? A Coreia do Sul, ela não apoia a desnuclearização do Irã, mas ao mesmo tempo apoia a desnuclearização da Coreia do Norte. Não faz muito sentido, porque pau que bate em Chico, bate em Francisco, e pau que bate em Francisco, bate em Chico também. Então, são manobras de 2 vias, de 2 mãos. Um precisa apoiar o outro, mas esse caso não aconteceu. Simplesmente, é claro que a Coreia do Sul, ela não entraria em guerra com o Irã, por exemplo, mas ofereceria condições de negociações, de apoio militar, de vigilância e entre outras manobras no mar. Inclusive, não necessariamente no Oriente Médio, mas sim em toda a região do Indo-Pacífico, fazendo ali abordagens, vigilância de embarcações que estariam em direção ao Irã ou também vinda do Irã, para fazer o quê? Um cerco marítimo e também bloqueio contra os recursos navais iranianos. E é interessante que Donald Trump, ele até postou uma foto, nas redes sociais, na data de segunda-feira,
mostrando ah, o próprio Trump, ele mesmo, como presidente no primeiro mandato, ao lado de Kim Jong-un, lá numa foto de 2019, onde ele deixou uma legenda de grandes amigos. Só que na época, houve 3 encontros entre eles e não houve uma desnuclearização do programa nuclear, da Coreia do Norte. Muitos falam que foi um fracasso, que foi uma tentativa fracassada de Donald Trump, mas que presidente dos Estados Unidos conseguiu se encontrar com um líder norte-coreano desde as tensões lá da guerra da Coreia. E líder dos Estados Unidos, na presidência, conseguiu reduzir as hostilidades e os testes nucleares e de mísseis da Coreia do Norte sem disparar um único ataque ou sem, ao menos, colocar ah, diversos diversas tropas militares e até mesmo sistemas defensivos de última geração na Coreia do Sul. Nenhum presidente conseguiu. E o presidente Donald Trump conseguiu na época. Ele se encontrou 3 vezes, mas por que não houve um acordo entre eles? E eu vou explicar para encerrarmos uma questão que muitas mídias falam de fracasso de encontro. Vejam só, o Donald Trump ele deixou bem claro quando ele saiu da presidência e até mesmo durante a presidência, e até assessores que fizeram parte desses trabalhos, de que alguns assessores de Kim Jong-un e generais inexperientes de Kim Jong-un, eles não queriam negociar algumas trocas e concessões. Por exemplo, o que eu levantei aqui, pesquisando para vocês, é que os americanos, eles tentaram desmantelar algumas instalações que estavam ocultas da Coreia do Sul e que poderia favorecer um, vamos dizer assim, como se fosse uma manobra que o Irã conseguiu durante o acordo JCPOA de 2015. A Coreia do Norte, ela assinaria um acordo com os Estados Unidos, só que existiam instalações secretas e até subterrâneas de que não estariam no papel. E a Coreia do Norte, ela não queria colocar essas instalações no papel de um acordo com o Donald Trump. Há uma outra questão. Nesta divergência de desnuclearização, o Trump falou: nós queremos uma desnuclearização completa e também verificável antes de qualquer alívio das sanções. A Coreia do Norte, ela queria o contrário. Ela queria primeiro um alívio total das sanções. Mas é claro que, o Donald Trump ele ficou muito receoso, porque poderia novamente, venho aqui dando um exemplo, se tornar, por exemplo, um Irã, como aconteceu lá em 2019, quando os Estados Unidos, o Donald Trump encerrou o acordo de CEPOA depois que eles encontraram um programa nuclear muito mais avançado do que estipulava ali o acordo de 2005, encabeçado por Barack Obama. Então, qual que é o objetivo dessas manobras de Donald Trump hoje? Como eu deixei bem destacado, é uma questão coreana. É uma questão que envolve agora uma reaproximação de Trump com Kim Jong-un e a Coreia do Sul novamente com a Coreia do Norte, sob intermediação de Donald Trump, porque ele está buscando essa reaproximação com Kim Jong-un. Eu vejo que todo esse cenário, eu posso afirmar para vocês que está se repetindo com toda aquela sequência que aconteceu em 2018 e depois 2019, onde Kim Jong-un estava intensificando o seu programa nuclear e seu programa de mísseis com diversos testes, e até mesmo testes nucleares em 2017. Donald Trump falou: espera aí, calma, vamos conversar. E assim as questões foram se reduzindo. Os atritos entre as duas Coreias foram se reduzindo. Os testes militares norte-coreanos foram se reduzindo e os testes e exercícios conjuntos Coreia do Sul e Estados Unidos também foram reduzidos no seu tamanho operacional, de que é normal durante os anos. Então, o cenário de hoje, 2026, está no mesmo panorama, no mesmo cenário de 2018,
e 2019. Vamos colocar de 2017 até 2019. Então esse panorama não é conflitante, ele de reconciliação ou de reaproximação diplomática entre as partes, porque, esses ensaios que aconteceram de redução das escaladas lá no primeiro mandato de Donald Trump está se repetindo neste momento. E ao passo que Donald Trump pede para que o Pentágono reduza a participação das tropas americanas nos exercícios Until Freedom Shield com a Coreia do Sul, é necessariamente para abrir um canal de diálogo com Kim Jong-un. Simplesmente isso. Não é por conta de custos, é claro que demanda muitos custos, mas está muito além disso. Ele quer entregar, por exemplo, uma presidência com pelo menos uma boa relação com a Coreia do Norte para evitar novos testes nucleares e também para evitar uma escalada das ogivas nucleares da Coreia do Norte, que está em torno de 50 a 60 ogivas já implantadas e que é muito perigoso para a região. Então eu trouxe aqui esta análise, avaliando para vocês que isso nada mais que é uma reaproximação, tentativa de início dessa reaproximação entre Donald Trump e também a Coreia do Norte. E é claro, sem dúvida, não está ali como o cerne principal desse tema, como objetivo principal, dessas medidas de Donald Trump, uma retaliação contra a Coreia do Norte, Coreia do Sul, em relação à falta de apoio, lá no Irã. Pelo contrário, os Estados Unidos estão presentes ainda na Coreia do Sul. Há mais de 28.000 militares, há sistemas defensivos como Terrad, como Patriot. Existem submarinos nucleares americanos, existem sistemas navais do tipo Aedes que conseguem interceptar mísseis balísticos norte-coreanos. Então, todas essas justificativas que foram colocadas nos bastidores dessa tomada de redução dos exercícios Estados Unidos e Coreia do Sul são necessariamente indícios claros de uma reaproximação, de uma tentativa, né, de reaproximação desse diálogo entre Coreia do Sul e Estados Unidos. E digo para vocês, podem cravar e me cobrar mais para frente, que nos próximos meses haverá um diálogo muito mais aberto entre Trump e Kim Jong, e possivelmente, quem sabe, até o final do mandato de Donald Trump, um encontro novamente entre eles. Espero que vocês tenham gostado desta análise, ficou um pouco longa, mas é necessária para conhecermos essa questão da Coreia, que não envolve escalada militar, mas sim envolve escalada diplomática para uma reaproximação entre as duas partes. Não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação e vejo você no próximo vídeo aqui no canal.